Valores da conjunção desde que. Neste vídeo, vamos treinar com questões da conjunção desde que. Desde que pode ser condicional ou temporal. Quando é que o desde que vai ser condicional? Quando tiver sentido de outra conjunção condicional. Se, caso. Ó, pode ser igual a caso, pode ser igual a qualquer outra condicional, contanto que veja, tudo correrá bem, desde que os combinados sejam cumpridos. Lembre-se de que, sempre que você for classificar a conjunção, a ideia da conjunção é do que vem depois dela. Repare que o que vem depois dela é a condição para tudo correr bem. Qual é a condição para a primeira oração? Tudo correrá bem, mas qual é a condição? A condição é a de que os combinados sejam cumpridos. Isso aqui é a condicional. Condicional, ela traz a condição para outra oração. O desde que será, então, condicional quando iniciar a condição, quando tiver o sentido de caso, contanto que. Outra dica é que, quando o desde que é condicional, o verbo ele fica no subjuntivo. Porque a condição, ela é uma hipótese, lembra? Então, o verbo ajuda. Tá bom? O verbo ajuda. Desde que os combinados sejam cumpridos. Aí, depois, vem o desde que temporal. Quando é que o desde que será temporal? Quando vier seguido de tempo. Desde que me mudei, desde quando me mudei. Então, ó, não a vejo desde quando, né? Me mudei, tempo. Aí, o verbo, quando ele for temporal, ele fica no indicativo e não no subjuntivo. Porque ele não traz aqui hipótese. Me mudei é pretérito perfeito do indicativo. Então, é como se você dissesse assim, ó, desde quando? Tá bom? É isso. Então, convido você ao treino. Você pode sair para jogar futebol, desde que termine suas tarefas antes. Eu quero classificar esse desde que olho para o que vem depois. O que vem depois é tempo ou é condição? O que vem depois é condição para sair para jogar futebol. Além do que, esse verbo está no subjuntivo condicional. Sempre olhando para a oração que vem depois. Sempre olhando para a oração que vem depois. Ó, desde que essa oração que vem depois é condição ou é tempo? Desde que chegou ao novo emprego, Maria tem demonstrado muita competência. Desde quando? Desde o momento em que? Temporal. Vamos ao parque, desde que não chova. Tá, aí eu quero classificar esse desde que. Eu olho para a oração, sempre a oração ligada, que venha depois da conjunção. Não chover é o que em relação a vamos ao parque? É o que? Desde que não chova. Não chover é a condição para irmos ao parque. Vê como fica muito mais fácil assim? Olhar para a oração que vem depois e perguntar o que ela é. Ela é o tempo? Ela é o tempo, o momento em que? Ou ela é a hipótese? Ou ela é a condição? Ela é a condição. Condição, hipótese, para irmos ao parque. Desde que você se comprometa a estudar, vou ajudá-lo com a matéria. Vou ajudá-lo desde que você se comprometa a estudar. Então, qual é a condição para eu ajudá-lo? A condição é o seu comprometimento.
olhe para o que vem depois. O que vem depois é a condição, então esse desde que é condicional. Estamos juntos desde que nos conhecemos na faculdade. Esse desde que, olhe para o que vem depois. Nos conhecemos na faculdade é condição para estarmos juntos? Não. Desde que nos conhecemos é um momento em que é desde quando. Desde quando vocês se conhecem? Então, com esse quando, eu sou feliz. Dá para ver que esse desde que é temporal. E aí, para fechar, convido você aqui para resolver questões do Sebrasp que brincam com o desde que. Vamos? Ó, desde que a urna eletrônica foi adotada em todo o território brasileiro, votar passou a ser uma atividade relativamente simples. Aqui a banca pergunta, no período que inicia o texto, a locução desde que introduz uma ideia de tempo, desde que a urna eletrônica foi adotada, desde quando ela foi adotada, não é a ideia de quando, de tempo? A banca pergunta se é tempo, item certo. Mais uma. Aqui a banca dizia assim, olha, no último período do segundo parágrafo, a oração introduzida por desde que exprime uma condição hipotética relacionada ao trecho Vitor Hugo poderia ter sido tão importante quanto foi mesmo se falasse outra língua. Ó, você já está vacinado, porque você entende o que a banca diz. Ela quer, primeiro, que você ache o desde que. Aí eu vou lá. Último período. Achei o desde que. Tá. Aí ela pergunta se esse desde que exprime uma condição hipotética relacionada ao trecho. Como assim? O que ela quer saber é se esse desde que é uma condicional em relação à ideia anterior. Ora, primeiro eu leio o trecho todo. Ó. Vitor Hugo poderia ter sido tão importante quanto foi, mesmo se falasse outra língua, desde que pertencesse a uma cultura equivalente em grau de adiantamento, riqueza, blá, 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 à cultura francesa de seu tempo. Quando eu olho para o que vem depois, aí eu vejo que o que vem depois é ou não é a condição. É ou não é o desde que com sentido de contanto que pertencesse. Repare, o que vem depois é a condição para ele ser importante. Então, se é a condição, a banca pergunta se é item certo. Então, veja como ela brinca com desde que. Há questões em que ele é temporal, há questões em que ele é condicional. Ó, aqui a banca diz, de novo, vem com desde que, e agora ela diz assim, no quarto período do primeiro parágrafo, a oração iniciada pela locução desde que estabelece com a oração que antecede uma relação de condição. Então, você vai lá, a banca quer saber se ela é condicional em relação, olha o que ela diz, ó, em relação com a oração que a antecede. Você já está acostumado a fazer isso, ideia 1, ideia 2. A banca quer saber se esse desde que é condicional. Você que já está vacinado, olha para essa oração, olha para o que vem depois e pergunta se isso aqui é uma condição. Leia o trecho todo, ó. Fenômenos atmosféricos têm se tornado cada vez mais extremos e mais frequentes desde que entramos no novo milênio. É condição? Olha para mim. Desde que entramos, é condicional? Não. Desde quando? O que vem depois não é a condição para os fenômenos estarem se tornando frequentes. É o tempo, é o momento em que.
Nem o verbo está no subjuntivo. Tempo, tempo. O verbo está no indicativo. O verbo salva. O verbo salva. Para que fosse condicional, teria que estar no subjuntivo. Item errado. Então, mais uma. Aqui, essa aqui é a última do vídeo, aproveite. A banca vem com desde que. Aí ela diz, o termo desde que estabelece uma relação de condição. E pode ser substituído por caso ou contanto que, sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido do texto. Então, de novo, você vai fazer aquilo que você já conhece. Olhe para o desde que, o verbo salva. O verbo poderia salvar aqui, mas tudo bem, eu vou com calma. Olha o que ele diz. Podem se candidatar ao licenciamento obras audiovisuais com duração de 5 a 30 minutos, de qualquer gênero, formato ou ano de realização, desde que possuam um certificado de produto brasileiro emitido gratuitamente pela Ancine. Ora, quando eu olho para o que vem depois, possuir o certificado de produto brasileiro é ou não é a condição para que possam se candidatar? Isso é a condição, até porque que eu possua, que tu possuas, que ele possua. O verbo está no subjuntivo. Esse desde que é mesmo igual a contanto que. Linda, a banca pergunta se pode ser trocado por caso, que é condicional, contanto que é condicional, sem prejuízo para a correção e para o sentido. Lindo, item certo.